Pregador, meu querido, eu acho que eu não mereço receber a bênção, não, porque eu sou muito transgressor, eu sou muito pecador, eu acho que Deus não vai se importar comigo, eu acho que Deus não vai perder tempo se importando comigo, olhando para mim, vendo os meus defeitos, vendo as minhas falhas, e não vai se importar comigo. Eu quero ler para você o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, na cruz do Calvário, pagou por você, por mim, um preço muito caro. E foi por causa das nossas transgressões. Foi por causa das nossas iniquidades. Foi ele moído por causa de você. Livro de Mateus. Livro de Lucas. Primeiro Lucas. Vamos ler Lucas primeiro. Lucas capítulo 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Versículo 32. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era de autoridade. Glória a Deus. Jesus desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia. E Jesus ensinava no sábado, dia do Senhor, na sinagoga. Ele tinha o costume de ensinar os judeus. Ele tinha o costume de pregar a palavra. Mas todos se admiravam, porque a sua doutrina, a sua palavra era uma palavra de autoridade. Meu irmão, minha irmã, o evangelho não é uma crônica bonita para te fazer chorar, para te impressionar, para te comover. O evangelho é espírito e vida. A doutrina do evangelho é autoridade. E Jesus pregava na sinagoga. E havia ali várias pessoas, uma plateia seleta, uma multidão de pessoas. E todos se admiravam, porque a sua doutrina, a sua palavra era de autoridade. E naquele lugar havia um homem com espírito imundo. Veja bem. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que é o Santo de Deus. Glória a Deus. Quando ele falava, os demônios se manifestavam. Os espíritos imundos se manifestavam. Porque estava ali o verbo da vida. E quando ele abria a sua boca, a autoridade divina se manifestava no recinto.
e coisas sobrenaturais aconteciam. Versículo 35. E Jesus, repreendendo, disse: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer mal. Versículo 36. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. O que difere o evangelho do Senhor Jesus? O que difere a doutrina do evangelho de outras crônicas ou de uma história qualquer que você ouve por aí? É que na palavra do evangelho há autoridade. E quando Jesus passava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Pelo poder da unção e da autoridade do Senhor Jesus. O evangelho, ele precisa libertar. Quando a palavra do evangelho é pregada, pessoas precisam ser libertas. É um sinal, porque os sinais seguirão aos que crerem. E o evangelho não é apenas palavras bonitas para te fazer chorar. O evangelho é espírito e vida. Glória a Deus. E Jesus então entrou na casa de Simão Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma com febre. Aleluia. E Jesus repreendeu a febre. E repreendeu aquela enfermidade. E logo aquela mulher se levanta e começa a servir a todos. E o poder de Deus se manifestava naquele lugar. Glória a Deus. Versículo 34. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, o servia. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e várias doenças lhes traziam. E, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus já havia passado o dia inteiro. Estava no sábado na sinagoga. E agora Jesus está ali na casa de Pedro e continua fazendo milagres. Curou a sogra de Pedro e o sol se punha. Anoiteceu e ele continuou curando, ele continuou libertando pessoas. E todos se admiravam do poder de Deus sendo manifestado através de Jesus e através da pregação da palavra da cruz, a palavra do evangelho. A sua fama se espalhou por toda aquela comarca. Os espíritos imundos, quando saíam gritando e bramando, e ele os expulsava a todos, ele curava a todos. Aleluia. Versículo 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele e detinham-no ou pediam para que não se ausentasse deles. Anoiteceu, amanheceu e Jesus continuou fazendo milagre. Jesus continuou fazendo a obra. E então, quando o dia amanheceu, Jesus ia partir dali para as cidades circunvizinhas para continuar anunciando o evangelho. Então eles pediram: Senhor, fica conosco, não se aparta de nós. Glória a Deus. Mas a mensagem da cruz precisava ser pregada em outros lugares. Para você que é pregador do evangelho, eu venho aqui vos trazer uma palavra da parte do Senhor. O evangelho não é apenas uma crônica bonita ou uma história bonita para te fazer chorar. Aleluia.
E eu venho aqui em nome de Jesus para vos dizer: tem gente esperando por você. Abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Vai e leve a mensagem da cruz. E quando você abrir a tua boca para pregar a palavra, então você verá a manifestação do sobrenatural de Deus. Vidas sendo libertas, vidas sendo curadas no poder da unção do Evangelho. Ah, pregador, mas eu não mereço isso não. Eu tenho um monte de transgressão. Já me acusaram, já me apontaram. Acharam defeito em mim aonde não existe. Me rotularam, pregador. Meu irmão, o castigo que vos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ao Senhor agradou moê-lo pelas nossas iniquidades. Se você procurar defeito em qualquer homem por aí, seja ele o mais santo que você achar, você encontrará defeitos nele. Observe que eu não tenho o costume de enumerar defeito de pregadores. Não tenho o costume de apontar pregadores, esses ou aqueles que são apóstolos ou são colunas de grande ministério, mas que você sempre vê por ali ou por aqui, um filho fora do casamento, um negocinho aqui, outro ali. Nós não estamos aqui para apontar defeito de ninguém, mas eu venho aqui para te dizer que ninguém é perfeito. E se você ficar olhando para os seus defeitos ou para os defeitos dos outros, você não vai fazer nada. Levante a tua cabeça, eleve a palavra do Evangelho. Tem gente esperando por você, pregador. Procure se santificar. Ah, pregador, mas eu pequei, eu errei. Pecou, meu irmão, errou, pede perdão para Deus, se conserta, prossegue a caminhada sem olhar para trás e anda certo. Defeito todo mundo tem. Alguém vai te apontar, mas a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. Quem há de ir por nós? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Nós vemos um monte de gente por aí, o povo das igrejas pretas, com seus toques de teclado e suas músicas codificadas para fazer chorar, músicas hipnóticas. Gente que você olha aparentemente ali, a vida dele é perfeita. Mas você vê o Evangelho que é pregado, encenado, contam lá suas crônicas bonitas, suas historinhas bonitas, mas não há mudança, não há transformação. Gente que precisa ser curada, transformada, você não vê mudança. Então, o que isso significa, meu irmão? Nós temos que parar de olhar a aparência e focar na obra de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus com dedicação, procurar fazer o melhor, se santificar. Ah, mas eu tenho esse ou aquele pecado. Pare de pecar e comece a olhar para frente. O inimigo vai fazer você pecar. Quer dizer, você pega porque quer, mas ele às vezes vai te induzir. E depois ele vai usar aquele pecado para te acusar, com o intuito, com o objetivo de parar a obra de Deus. Eu vejo uma multidão de gente por aí, de canais na internet, que gostam de ficar apontando esse ou aquele pregador, procurando defeito nesse ou naquele presidente de ministério. Saiba que defeito todo mundo tem, mas nem todo mundo tem disposição para fazer a obra de Deus. Nem todo mundo tem disposição para estar orando pelas madrugadas, pelas almas. Nem todo mundo tem disposição de acordar cedo para ir pregar a palavra. É muitos por aí que são chamados, mas os que são escolhidos são poucos. Muita gente se empolga, é levado pela emoção, mas na hora de se dispor, fala assim: ó, Senhor, eu estou disponível, eu estou à disposição do Senhor. Sabe o que ele fala? Ah, eu tenho que cuidar da minha vinha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não posso me preocupar com as almas neste momento. Não posso fazer a obra do Senhor porque eu tenho os meus problemas pessoais para tratar.
E o pouco que tem ainda é apontado, ainda é rotulado e ainda é julgado. A vida de um obreiro não é fácil. Não é fácil você se dispor para fazer aquilo que muitos não querem fazer. E você ainda é criticado, ainda é apontado. Aleluia. Mas eu venho aqui em nome de Jesus vos trazer uma palavra. Não pare. Não pare. Tem gente esperando por você nas cidades circunvizinhas. O evangelho precisa ser pregado. E a obra de Deus conta com você. A obra de Deus conta com você que se dispõe, que está à disposição do Espírito Santo para ser canal de bênção para alcançar as multidões. É através de você. Deus poderia mandar legiões de anjos a esta terra para aqui propagar o evangelho. Mas esta honra foi dada a homens que, como você, homens imperfeitos, cheios de defeito, Deus, ele conhece as suas fraquezas, conhece as suas falhas, conhece as suas limitações, e ele não vira as costas para você, e Deus quer te usar. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu quero dizer que todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito, e Deus, ele perdoa, e ele capacita os incapacitados. A nossa vida cristã, a nossa maturidade cristã, ela é adquirida com as vivências da nossa vida. Você precisará viver algumas experiências para adquirir maturidade. E tem coisas que você passa na vida que ninguém vai passar por você. Porque a obra que Deus colocou nos seus ombros, o peso do cajado, o peso da obra, meu irmão, você precisará ter estrutura para aguentar o peso. E muitas vezes Deus vai te preparar, Deus vai te aperfeiçoar. É com fraqueza mesmo, é com limitação mesmo, mas Deus vai trabalhar no teu caráter, na tua personalidade, nas tuas fraquezas, te fortalecendo a cada dia. Aleluia. E a obra de Deus conta com você. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7. Capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Glória a Deus. Às vezes nós falamos algumas palavras duras. Nós temos muitas vezes um jeito até grosseiro de falar. Mas a obra de Deus, o Espírito de Deus, ele exorta muitas vezes. Ele consola e ele edifica. Nós não estamos aqui para trazer uma palavra oba-oba, uma palavra muito fácil, mas nós estamos aqui para vos trazer a verdade. A verdade cura, liberta, transforma e salva. Deus quer te usar independentemente da situação, independentemente da circunstância, independentemente onde você esteja, onde você estiver. Faça a obra de Deus e através de você outras pessoas também serão edificadas no poder da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Onde quer que vá, onde quer que andares. Às vezes a gente precisa falar mesmo, irmão. E a verdade, a palavra da verdade, a doutrina do evangelho, muitas vezes ela confronta aquele que está no erro. Mas ela precisa ser pregada. Mas eu venho aqui para te dizer, em nome de Jesus, a obra de Deus conta com você.
É você que Deus vai usar para alcançar as multidões que estão chorando, gemendo, gritando por Jesus, gritando por salvação. Deus quer te usar. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e você vai ver o que ele vai fazer na tua vida e através de você. Ah, mas você não precisa planejar nada. Anda certo. São as manifestações do sobrenatural de Deus. Você vai se entregar a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. E você se surpreenderá com o mover de Deus na tua vida. Pregador, mas eu não planejei nada disso. Meu irmão, não precisa planejar nada não. Só anda certo. Só anda na presença de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Se você crer, receba, toma posse, porque Deus já está trabalhando. Amém? Glória a Deus.